Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo 30 dias com Deus. E aí, tá acompanhando desde o início ou não? Tá junto ou não? Eu espero que esteja junto. O dia de hoje foi interessante, agora no finalzinho agora, né, para começar a me preparar para gravar esse vídeo. Tava conversando com a Andressa, e aí a Andressa, ela falou algo muito interessante que depois tudo que a gente estudou e foi vendo até esse momento corroborou. Ela disse que às vezes o fato dela ler a palavra, né, no início do dia, e ela sente que parece que ao decorrer do dia ela vai meio que sentindo que ela está se desconectando, né? Não está sentindo mais o efeito. Imagina, hipoteticamente, você tomou um remédio e depois que vai terminando o efeito daquele remédio, a dor vai voltando, basicamente isso. E aí, a gente batendo um papo, falando sobre isso, e aí eu estava assistindo algumas coisas e lendo, e achei algo interessante a respeito disso. Eu sou uma pessoa que acredito muito que aquela primeira pregação, a primeira pregação de Jesus, assim como a primeira pregação de João Batista, quando eles dizem, né, arrependam-se, pois é chegada o reino. O que significa essa questão de arrependimento? O arrependimento, ele está diretamente conectado dentro daquilo que eu enxergo como arrependa-se da forma com a qual você está pensando, com os atos que você tem pensado, com a forma com a qual você tem pensado, a maneira com a qual você tem alimentado a sua mente. Pois isso vai fazer toda a diferença na nossa jornada, no nosso dia. Porque muitas das vezes a gente sim tem uma dose ou uma injeção de ânimo. Eu lembro que a gente frequentava os cultos e tinha alguns pastores. Tive um pastor chamado Ubiraci Xavier. Ele batia firme em relação a isso. E certa vez ele disse algo que ficou na minha cabeça, que muitos crentes são os crentes de domingo. Que talvez o único momento que essas pessoas eles tiveram contato com a Bíblia durante a semana foi no domingo. É como se o culto fosse o remédio, que muitas das vezes ele vai te energizar, ele vai te renovar, ele vai trazer esperanças, Deus vai falar, você vai chorar, o louvor vai acontecer. E muitas das vezes você sai dali e nada acontece. Ou seja, tudo volta a ser como era antes. E eu confesso para vocês que por muitas vezes eu tive essa sensação. Do domingo eu acreditava que tudo ia dar certo. Na segunda-feira eu já tava tipo assim, não, vai. Na terça eu já tava, será que vai mesmo? E o que isso acontece? À medida com que a gente se alimenta de determinadas coisas, ou o problema da memória que temos acerca daquilo que Deus já fez. Em Lucas 17, tem uma história de Jesus muito interessante. Eu até conversei com a Andressa, né? Que eu falei assim, onde está esse versículo, né? E aí ela falou assim, acho que está em Lucas. Então está em Lucas 17. Fala assim, ó. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pelas divisas de Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos se dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão se mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Eles chegaram até Deus. Deus disse, vão lá mostrar aos sacerdotes. Eles foram, e aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Ponto. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se diante do pé de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro de Samaria. Então ele disse, levanta-se, vai, e a sua fé te salvou. Olha que loucura, né?
aqui, para mim, né, dentro dessa circunstância atual, porque a palavra do Senhor ela é viva, então ela constantemente se renova, mas dentro dessa situação, eu percebo que muitos de nós, quando obtemos aquilo que queremos, temos a ausência da memória. Assim como o exemplo que eu dei, a gente vai lá no culto de domingo, todas as coisas acontecem, tudo beleza, bacana, e durante a semana a gente tem ausência dessa memória. A gente tem ausência daquilo que é realmente positivo pra gente, daquilo que realmente foi restaurador. E aí a gente percebe quando Jesus fala da parábola do semeador, lá em Mateus 13. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. Esse aqui é Mateus 13, a partir do versículo 18. 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. 21. Todavia, visto que não tem raízes em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Cara, eu não sei se vocês conseguem ter esse entendimento assim tão louco, que isso mostra exatamente que muitas das vezes a gente só tá com aquela injeção de ânimo. A gente fica animado, talvez você assistir esse vídeo, pode ser que fique animado ou não, fique esperançoso ou não, mas enfim. Ou seja, a palavra ela está sendo semeada e essa palavra ela depende do terreno, ela depende do jardim ali, né, da areia, do solo em que ela vai ser semeada. Ela depende disso. E eu me questiono, que tipo de solo somos? Depois vem o versículo 22. Quando ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23. E fielmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e a dar uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. E aí eu fico pensando, qual é o tipo de solo que temos? Muitas das vezes a gente se permite ser o solo onde as coisas deste mundo encontram um espaço e que essa semente que é plantada, eu fui lá, tive a semente plantada no culto ou num vídeo, em algo, a esperança ou na palavra, na leitura, e foi plantada uma semente. Só que ao mesmo tempo que essa semente é plantada, aquilo que eu me alimento durante o dia, aquilo que eu me alimento durante a semana, durante as horas, também são sementes que vão concorrer com essa semente. Só que as duas, ou as três, ou as quatro estão sendo regadas da mesma forma. Porque um jardim que tem irrigação automática, além de regar as plantas, o fruto, a árvore, também rega a erva daninha. Também vai regar a erva daninha. O inimigo ele trabalha para que ele consiga aumentar cada vez mais a nossa atividade, que aumentando as nossas atividades do nosso dia, com isso ele consegue aumentar as nossas preocupações, e quando ele faz isso, ele consegue, de certa forma, competir com as situações com a palavra de Deus. Nossa, isso é muito para mim. Porque a partir do momento que as preocupações vêm, a partir do momento que a incerteza vem, a dúvida vem, isso compete com a realidade. E muitas das vezes, aquilo que estamos vendo no físico atrapalha a maneira com a qual poderíamos estar vendo no espírito. E aí isso gera o nosso senso de incredulidade.
Porque se há uma grande perturbação naquilo que eu estou vendo, no natural, isso automaticamente interfere e impacta aquilo que eu poderia ver no espiritual. Isso faz com que, de certa forma, a nossa fé ela seja minada. A mesma semente que eu planto do reino é a semente que vai concorrer com todas as outras sementes que eu planto durante o meu dia. Porque, de certa forma, aquilo que eu me alimento constantemente, de certa forma, vai tornar aquilo que eu sou. Porque eu sou aquilo que constantemente eu estou me alimentando. É o que somos. Se você só come porcaria, o que você espera que vai acontecer com você? Eu honestamente preciso confessar a vocês que uma das coisas que eu sou muito fascinado é realmente sobre essa questão mental, sobre os pensamentos. E eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar sobre isso. E muitas das vezes a gente acredita que aquilo que eu faço vai fazer com que eu tenha uma mente sã. Quando, na verdade, é o contrário. É aquilo que eu constantemente estou me alimentando no meu cérebro que vai criar circuitos e vias e caminhos, estruturas físicas reais, que são as sinapses e as vias neurais, que vão transformar aquilo que eu sou. Somos fruto daquilo que pensamos. Porque todo pensamento tóxico, todo pensamento negativo é aquele que vai desencorajar, que vai inspirar medo e que vai, de certa forma, começar a assumir o controle daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos. Pensamentos saudáveis de amor, de alegria, geram saúde no nosso cérebro. Quando a Bíblia diz que Deus não vos deu o espírito de covardia, não vos deu o espírito de medo, isso significa que o ser humano, quando ele nasce para viver com a ausência disso. Mas esquecemos daquilo que somos em Cristo, permitindo com que a gente se alimente de jornal, se alimente de informações, sem nenhum tipo de questionamento, disputamos aquilo que ele é com aquilo que dividimos o nosso dia. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer mais absolutamente nada. Não é isso. Não é isso. Eu não estou também dizendo que ter fé é negar o problema que você está vivendo, é negar a dificuldade que você está vivendo, é negar o diagnóstico. Eu não estou dizendo que ter fé é negar tudo isso. A fé, ela não vai fazer com que você seja cego à realidade, mas a fé, ela vai construir com que aquele cenário não se torne algo que vá influenciar naquilo que você está fazendo no agora. Ter fé não é negar a realidade, mas é não permitir com que essa realidade tenha um lugar de domínio e de governo na minha vida. Eu não nego o meu problema financeiro, eu não nego um diagnóstico, eu não nego as dificuldades, eu não nego que o mundo está bagunçado. Não é negar, mas é saber em quem eu tenho crido. É difícil? Sim. Porque muitas das vezes aquilo que vemos faz com que afete a nossa fé, gerando um sentimento de incredulidade. Será que realmente o Brasil vai para frente? Temos a tendência de julgar aquilo que é de forma mais negativa do que nos inclinar com o objetivo, talvez, de orar, de clamar, de pedir, de exercer o nosso poder e autoridade em nome de Jesus. Nos acovardamos porque não conhecemos verdadeiramente a palavra. E isso é tão real que a gente vê centenas de estudos, por exemplo, trabalhando em cima disso, estudos com crianças, por exemplo. Teve um estudo interessante com adolescentes para jogar tênis. E tênis, ele é um esporte muito mais mental do que físico, porque se você não acredita na bola, você não consegue alcançar. E aí eles separaram um grupo de garotos e tinham 2 técnicos. E um desses técnicos foi treinar os meninos, e quando esses meninos chegaram, o técnico começou: que tênis é esse?
esse tênis aí não é legal. Não serve pro tênis, cara. Quem te disse que isso daí é a forma adequada de se vestir para jogar tênis? Vai lá. Faz a posição do saque. Nossa. Quem te ensinou isso? Isso tá horrível. Vai, dá o saque. Então, constantemente esse técnico, ele tinha um papel de lançar palavras de desânimo, negativas, e com isso, aquilo afetava o emocional daquela pessoa, ao ponto daquela pessoa não conseguir performar da melhor maneira possível. Então depois eles pegaram outro técnico de tênis e os mesmos meninos foram ser treinados por ele. E esse cara fez tudo ao contrário. Uau! Que tênis legal, cara. Bonito demais. Tem tudo a ver com você. Incrível. A propósito, faz a posição aí do saque. Uau! Incrível. Eu acredito que você vai ser um grande jogador. Quanto mais eles elogiavam, quanto mais eles diziam palavras de afirmação, mais aquilo aumentava e inspirava a confiança daquelas pessoas. Portanto, que alguns estudos mostram também que crianças, quando elas são estimuladas, quando elas são elogiadas por aquilo que pelo esforço que ela está fazendo, nossa, você trabalhou muito bem, olha o resultado que você teve, nossa, olha que incrível isso. Sempre dizendo a verdade, essas crianças elas têm a tendência de se desenvolver melhor no mundo. Teve um estudo científico que estudou, que buscou entender ali, né? Eles pegaram 20 crianças normais e 10 delas foram separadas e foram tratadas como crianças superdotadas. E as outras 20 foram para um estudo normal, convencional. E ao final desse estudo, eles perceberam que essas crianças que tinham QI baixo, mas elas foram expostas a um determinado tipo de ambiente, aonde o tratamento era diferente, aonde as palavras eram diferentes, elas conseguiram se desenvolver mais. Então há, sem sombra de dúvidas, um impacto gigantesco naquilo dali. Outros estudos mostram, por exemplo, a Associação Médica Americana afirma que o estresse está diretamente ligado a 75% das enfermidades. A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer conclui que 80% de todos os cânceres são devido ao estilo de vida e a problemas genéticos. E não a problemas genéticos, perdão. E dizem que isso são dados e estatísticas conservadoras. Bruce Lipton, um cientista que trabalha com epigenética, né, com biologia, ele escreveu um livro, A Biologia da Crença. Ele mostrou que problemas e distúrbios genéticos, doenças, representam apenas 2%, que 98% da população humana não tem genes aptos a terem doenças. Dr. William Wright, ele diz que 5% dos cânceres e dos problemas cardiovasculares são ligados a fatores hereditários. Ou seja, 95% não tem essa questão de genética ou hereditariedade. Ou seja, a forma inadequada com a qual vivemos, a forma inadequada com a qual pensamos sobre aquilo que somos, aquilo que iremos conquistar, aquilo que iremos obter, interfere diretamente naquilo que a gente vai conquistar. Somos aquilo que comemos, somos aquilo que pensamos 24 horas. Somos aquilo que mais alimentamos. Existem duas vozes na sua mente, a que você mais alimenta e a voz que mais cresce. Aquilo que eu mais alimento é aquilo que mais vai ganhar força em mim. Os nossos pensamentos, eles vão se tornar cada vez mais convicções. Você já ouviu falar naquele dito popular que uma mentira contada repetidas vezes, ela acaba se tornando verdade? Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, quando ele recebe informações, ele começa a processar essas informações dentro do nosso cérebro. Os neurônios, eles começam a ligar as estruturas, os pensamentos que são correntes elétricas que vão ficar batendo de forma repetitiva, elas vão começar a criar estruturas mentais físicas no nosso cérebro, de maneira que, depois de internalizado, é direcionada para o subconsciente e ela vai para a área de memória e aquilo fica como se fosse internalizado em nós.
gerando as nossas crenças. Seja qual for o pensamento que seja repetitivo na sua mente, aquilo vai criar estruturas. Se você pensa que não vai dar certo, se você pensa que a sua vida é uma porcaria, se você pensa que nada acontece, se você se questiona a todo momento porque nada acontece, porque a mesma energia que você gasta pensando nisso, você poderia estar investindo, fazendo algo diferente por você. E por que isso acontece, Vinícius? Porque a repetição é pedagógica. Aprendemos a ler como? Repetindo. Aprendemos a falar como? Repetindo. Quantas vezes você fica lá? Fala papai, papai, mamãe, mamãe, vovó, vovó, vovó. E muitas das vezes a criança não sabe nem o que está falando. Tanto que a criança ela tem muita dificuldade de entender aquilo que ela é no mundo. Tanto que, com determinada idade, a criança fala assim, o Vinícius está com fome. Ela não sabe dizer eu, o Vinícius, porque ela ouviu de forma repetida aquele nome que ela acredita que aquele nome é ela. De tanto que aquilo foi repetido na cabeça daquela pessoa. E veja, eu não estou dizendo que a gente precisa ter pensamento positivo. Não é uma questão de ter pensamento positivo. É uma questão de cuidar daquilo que entra na nossa mente. A nossa mente é como se fosse um jardim, ela depende 100% daquilo que você vai plantar. Não é sobre ter pensamentos positivos, mas é sobre vigiar aquilo que você tem se alimentado durante o seu dia. Não é sobre pensar, vai dar certo, 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 mas durante o seu dia você não se alimentou daquilo que era necessário. Porque a oração não exclui a ação. Porque muitas das vezes queremos exercer uma posição a qual a gente não se inclina para que a gente consiga se estruturar nisso. Tanto que a história que Jesus falou sobre a parábola do semeador. À beira, pedregoso, no espinho e na terra que precisava ser semeada. Quando eu me empolgo, o inimigo vem e arranca. Certa vez eu ouvi uma frase do John Piper. Ele diz que o diabo come fé no café da manhã. O que ele quis dizer com isso, acredito eu? Exatamente sobre isso. A gente acorda com uma inclinação e durante o dia a gente perde completamente aquilo. Todas as vezes que eu vou fazer algum tipo de projeto, eu viro para Andressa e falo assim, você acredita nisso? Porque se as pessoas não acreditam naquilo que elas estão fazendo, e a própria palavra diz que aquilo que não é feito com fé é pecado, não vai acontecer. Existem promessas que são para acontecer nas nossas vidas e elas ainda não aconteceram porque talvez a gente tenha se alimentado de coisas que não deveria ser alimentado durante o dia. E, honestamente falando, eu creio muito nessa questão, porque quando a gente vê a maneira com a qual Deus criou todas as coisas através da palavra, eu creio que isso é um encorajamento para que Deus consiga olhar para nós e entender que aquilo de fato que Ele nos criou para ser criadores, criaturas que criamos, assim como Ele é o Criador, aconteça. Eu, durante muito tempo, eu falava assim, Senhor, eu quero que a minha vida não seja um desperdício. E muitas das vezes a gente deixa com que seja. Perdendo tempo com aquilo que não é para perder, fazendo aquilo que não era para estar fazendo, fazendo às vezes muito bem aquilo que não era para ser feito. O nosso maior desafio hoje é se manter com os olhos fitos em Jesus. O nosso maior desafio hoje é vigiar aquilo que estamos nos alimentando durante o nosso dia. Temos tempo para ficar no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. E a Andressa, vez ou outra, ela dá uma chinelada em todos nós acerca disso, né? Que ela fala assim, às vezes temos tanto tempo para fazer tal coisa, poderia estar lendo a palavra. E a Andressa, ela começou a implementar algumas coisas aqui em casa, principalmente com os nossos filhos. Por exemplo, pela manhã, eles não vão fazer absolutamente nada do que, a não ser entregar e ter um momento com a palavra. Seja vendo
um desenho bíblico, seja depois de um determinado horário. A Andressa tem uma coisa que faz com os meninos, que é a palavra do dia. Ela senta, ela lê, ela explica, ela abre um debate com os meninos, para que eles possam vivenciar isso e se tornar pessoas, adultos, mais convictos no Senhor. Sabendo reconhecer que quando algo aparece a eles, eles vão saber reconhecer se isso vem do Senhor ou não. Para que as preocupações, para que as aflições, Vinícius, mas isso é muito difícil. Mas ele não disse que seria fácil. Vou fazer uma analogia. Eu gosto muito. Eu sou um admirador nato da polícia. Principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Meu sonho era ser policial. E eu gosto de ver alguns programas, algumas coisas assim policiais, algumas entrevistas por acaso. E constantemente eu percebo a maneira com a qual os policiais falam que diante do caos, diante da preocupação, diante do risco da vida deles, a capacidade que eles precisam ter de controlar a mente deles, por mais que seja difícil. E aí eu vi um major dizendo assim: se você não se manter calmo, você pode morrer. Ou você vai morrer. Agora, se você se manter calmo, se for morrer, morre pelo menos com tranquilidade, sabendo aquilo que você está fazendo. Cara, isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Muitas das vezes a gente acha que o caos está ali, tá tudo bem, cara. Tenha tranquilidade para saber em quem você está acreditando, em quem está te direcionando. Aquilo que realmente Deus quer que você queira. Eu acredito que as nossas maiores batalhas, elas são mentais. As nossas maiores batalhas, elas são mentais. Por isso que Deus constantemente, a gente percebe na Bíblia, falando sobre mente, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda a sua mente. Guarda o teu coração, pois dele procede a fonte de vida. Renove a sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Arrependam-se. Arrependa da maneira com a qual você pensa. Arrependa com a maneira com a qual a sua mente tem trabalhado. Muda isso. A palavra ela está entrando na tua mente, ela está entrando no teu coração, mas o que ela está encontrando essa semente quando ela chega nesse determinado lugar? Eu acredito bastante nessas questões. Eu creio que quanto mais a gente trabalhar para ter uma mente forte, mas forte na palavra, assim como Jesus, quando estava jejuando no deserto, mostrou essa força mental, confrontando o inimigo, confrontando o diabo com a palavra. Porque é isso que vai dar gás para que a gente possa responder aquilo dali, e não com o nosso achismo. Porque o diabo também conhece da Bíblia, mas se a gente não conhece a palavra, ou seja, conhece apenas fragmentos sem contextos, diante de determinadas situações, assim como aconteceu com Jesus no deserto, a gente pode ser que se renda pela ausência da consciência da palavra, daquilo que ele disse sobre nós. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou mais técnico, mais didático, digamos assim, porque é uma das coisas que eu acredito que, se existe algo que Deus quer que eu faça, eu acredito que seja isso: ajudar as pessoas a lidar melhor com a sua mente. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de comentar, dar o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo.